Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição. Jesus cura o cego de nascença. João capítulo 9, verso 1 a 42. Nós vamos fazer uma breve introdução do que nós vamos estudar durante esses dias, sobre Jesus cura o cego. Irmãos, é interessante saber o que é a vida. A vida para muitos é sombra e água fresca. Ou querem isso, mas não querem passar pelas lutas, pelos problemas, pelas adversidades. Ou seja, a vida é viver, viver é sofrer. Então, a vida é sofrimento. Tem coisas boas, tem coisas alegres, tem coisas prazerosas, mas viver é sofrer. E desde cedo precisamos olhar para o sofrimento como algo que faz parte da nossa existência. Ninguém está livre do sofrimento. Ninguém está livre de passar pelas lutas, pelas tempestades, pelas adversidades da vida. Alguns nascem sofrendo com problemas de saúde, problemas psicológicos, e precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, precisam ser cercadas por todo o amor que nós podemos dar. Outras pessoas, com o caminhar da vida, passam pela enfermidade ou por algum acidente que vai trazer consequências de sofrimentos. Mas seja de nascença ou seja no caminhar da vida, nós temos que entender que desde cedo nós precisamos olhar para o sofrimento como algo que faz parte da nossa existência. Nós não vamos estar livres do sofrimento, por enquanto, aqui na terra. Mas quando Cristo voltar, Ele vai nos levar para o céu, para o lugar prometido. E Apocalipse fala que lá não haverá nem dor, nem lágrimas e nem sofrimento. Mas por enquanto, no nosso viver aqui, nós temos que entender que o sofrimento faz parte da nossa existência. Há um provérbio chinês que diz: o diamante não pode ser polido sem fricção, nem o homem pode se aperfeiçoar sem o sofrimento. O sofrimento vem trazer fortalecimento, aperfeiçoamento, maturidade, fé, esperança, convicção que existe um Deus que cuida e sempre vai estar cuidando da nossa vida. Então o sofrimento é pedagógico, principalmente quando encarado pela perspectiva cristã. O que é a palavra de Deus? O que Jesus nos ensina com relação ao sofrimento, com relação às enfermidades? Então nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso. A cura do cego de nascença. Este é o 6º milagre registrado por João, com o objetivo de que os seus leitores creiam que Jesus é o Filho de Deus e da mesma essência do Pai. Então, os objetivos dos milagres. O objetivo dos milagres era apresentar Cristo como Filho de Deus e da mesma essência do Pai. Segundo objetivo do milagre, apresentar que o reino dos céus estava próximo. E o terceiro objetivo, levar a todos que estão ao seu redor a crer nele como Filho de Deus, como o próprio Deus. Em João capítulo 20, verso 31, diz assim: estes, ou seja, os milagres registrados, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Então o objetivo é apresentar a Cristo mesmo, como aquele que foi enviado pelo Pai para vir a este mundo, trazer a salvação de graça pela fé no sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. E há duas grandes lições neste milagre da cura do cego de nascença. Primeiro, Jesus é o Senhor do sofrimento humano. Ou seja, Ele está no controle, Ele tem toda a possibilidade de curar ou não curar,
de acordo com a vontade e de acordo com o propósito de Deus. Então, ele é o Senhor do sofrimento humano. Ele se identifica com os que sofrem e realizou milagres para amenizar o sofrimento das pessoas. Jesus, ele olhava para o sofrimento, ele tinha empatia, ele sentia a dor do outro e ele operava o milagre de acordo com a vontade, com o propósito. Em Mateus capítulo 11, verso 5, mostra esta identificação de Jesus com aqueles que sofrem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus, ele tem a empatia com a dor e com o sofrimento e com a real necessidade do coração do homem. Ele veio para destruir o pecado, a morte, o poder do mal e o sofrimento. Em Mateus capítulo 4, verso 23 diz: percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então ele veio para destruir o pecado. E como que ele destrói o pecado? Falando a respeito do plano da salvação mediante a fé nele. Então ele sempre diz: eu vim para cumprir aquilo que meu Pai me enviou a fazer. Ou seja, eu vim salvar o perdido, eu vim buscar a ovelha perdida. Então eu estou aqui para trazer a salvação de graça. Então Jesus, ele andou por toda a Galiléia, ensinando e pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Segundo, Jesus ensina que há dois tipos de cegueira: física e espiritual. A cegueira física impede o homem de contemplar a criação natural. Ou seja, ela é desprovida de enxergar uma árvore, de enxergar o rio, os pássaros, as flores. Ele não consegue visualizar toda a criação de Deus por causa da cegueira física. É interessante que aqueles que perderam a sua visão durante a caminhada têm esse desejo de retornar a ver. E nós vemos isso bem claro quando Jesus Cristo cura o cego Bartimeu. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: que eu torne a ver. Ou seja, ele já enxergava antes e ele perdeu a sua visão. E ele pede que eu torne a ver. Então, a cegueira física é essa. Ele não consegue contemplar a criação natural, a criação da natureza, a criação de tudo. E a cegueira espiritual impede o homem de crer e contemplar as belezas espirituais, de ver o que o Senhor tem de melhor na vida da pessoa. Há muitos que veem com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais ainda estão cegos e precisam ser abertos. Em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus, ele orienta a igreja a comprar colírio para que possam lubrificar os olhos, para que a igreja possa ver as maravilhas que Deus opera. E assim, nós vemos com os olhos espirituais o nosso estado, que estamos em pecado, e nós vemos a glória de Deus, pela qual Cristo veio para nos levar para a glória de Deus. Então eu vejo o meu pecado, eu tenho que me arrepender do pecado e buscar em Cristo Jesus o perdão. Só podemos contemplar isso através dos olhos espirituais. E todo aquele que não crê em Cristo Jesus é cego. Por quê? Porque não conseguem contemplar as belezas espirituais e nem crer em Cristo Jesus. Logo, só existem duas condições espirituais para o ser humano: viver nas trevas espirituais sem crer em Cristo Jesus, ou crer em Cristo Jesus e ter a luz de Cristo. Porque ele mesmo diz isso. O maior milagre não foi seus olhos físicos terem sido abertos,
mas sim seu coração abrir-se para Jesus, a luz do mundo. Então você vê aqui, ele diz aqui, logo existem duas condições espirituais, viver nas trevas espirituais ou na luz de Jesus. O maior milagre que Jesus pode fazer é abrir os olhos do coração, para que a luz de Cristo venha entrar no seu coração e venha transformar o seu mundo. Não é transformar o mundo, é transformar a sua vida, transformar a minha vida, transformar o meu mundo, iluminar o meu mundo. E assim, em João capítulo 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida eterna. Jesus, ele quer iluminar o nosso coração, ele quer iluminar a nossa vida, ele quer iluminar os nossos olhos para enxergar que ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. O mundo não consegue enxergar isso, porque o mundo jaz no maligno. Mas para aquele que nele crê, em Cristo Jesus, terá a luz do mundo e enxergará a luz da vida eterna. Então, o que nós aprendemos nessa introdução e o que nós vamos estudar durante esses dias? A vida é um sofrimento. Nós não estamos livres do sofrimento. Nós podemos ter a Cristo Jesus e passar por lutas, mas ele diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, para que você também seja um vencedor. A cura do cego de nascença traz duas grandes lições. Primeiro, Jesus é o Senhor do sofrimento humano. Mateus capítulo 11, verso 5. E Jesus ensina que há dois tipos de cegueira, física e espiritual. O maior milagre que Deus pode fazer é ressuscitar o homem interior. É abrir os olhos espirituais para enxergar que Jesus Cristo é a luz da minha vida. E ele sendo a luz da minha vida, ele é a luz da minha vida eterna, porque ele vai me tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. A lição que estudaremos é sobre o milagre da cura de um cego de nascença e o que ele nos ensina a enxergar verdadeiramente quem realmente somos e o que nós podemos ser tendo a fé em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude nesta caminhada a enxergar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplique esta palavra em cada coração, ó Pai. Que venha ser realmente a nossa luz. Que venha, Senhor Deus, abrir os nossos olhos espirituais para enxergar a vida pecaminosa que nós vivemos e arrepender dos nossos pecados e buscar a luz de Cristo para que todo o nosso corpo seja iluminado e possamos ter a luz da vida eterna. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Coloque a tua mão de cura sobre cada enfermo. Aqueles que estão desempregados, abre as portas para que possam, Senhor Deus, levar o sustento para o seu lar. Abençoe os filhos, ó Pai, que possam crescer em estatura e graça diante do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.